do meu terceiro ano B, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos nessa manhã de terça-feira, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. E hoje, dando continuidade ao nosso tema sobre a história do Brasil, peço que vocês abram o livro da gente na página 383. E antes de continuar, façam a leitura desse texto que tem por título Os Indígenas se Afastam. Hoje nós vamos fechar mais um tema, mais uma unidade, para darmos continuidade à história do Brasil. E só já recapitulando o que nós vimos, nós estamos na parte da história do Brasil onde as cidades primeiras já foram construídas, onde os franceses já tentaram fazer suas invasões, mesmo sem ocorrer nenhum êxito, mesmo sem dar certo. Os holandeses também, já falamos sobre os holandeses no Brasil, e hoje nós vamos falar sobre os indígenas. Os indígenas, povo nativo, do nosso território. O que foi que aconteceu com eles no decorrer de todo esse processo de colonização, de escravidão? O que foi que aconteceu? Então eu convido para que nesse momento vocês pausem a nossa aula, façam a leitura reflexiva desse nosso texto base e volte para que nós possamos dar continuidade à nossa aula, ao nosso tema. Vai lá que tia Viviana está te esperando. E bem, voltando com os que já concluíram a leitura, nós temos aí no nosso texto uma informação muito importante, que é quando foi feita a primeira tentativa de escravização dos indígenas, que foi feita pelos portugueses e foi direcionada aos povos indígenas. No entanto, essa escravização ela não deu muito certo. Por quê? Esse sistema não deu certo porque os indígenas, eles não aceitavam ser escravizados no seu próprio território e eles se rebelavam. Muitos indígenas morreram após contraírem doenças trazidas pelos europeus ou de tristeza provocada pela incompreensão do sistema de escravidão e pela retirada dos recursos naturais deles, Eles viviam na natureza, livres, e do nada foram privados de muitos recursos, e isso os entristeciam e muitos deles morreram. Outros indígenas, como diz aí no nosso texto, guerrearam, contrariados com as invasões de terras, ou fugiram para o interior brasileiro, que ainda não estava sendo explorado naquela época. Por conhecerem as matas, por conhecerem os territórios melhor do que os portugueses, os indígenas tinham vantagens na migração para outras terras. Eles fugiam e muitos deles não eram encontrados, porque eles tinham mais conhecimento da terra, do território brasileiro, do que os próprios portugueses. Depois de muitas lutas e exploração, grande parte da população indígena desapareceu. E os grupos que sobreviveram, em sua maioria, passaram a viver em territórios isolados ou em áreas do interior brasileiro, bem afastado da colonização portuguesa. Atualmente, pessoal, o número, por mais que seja mais minimizado, os indígenas vivem em concentração de terras localizadas nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Nós temos aí um mapa onde mostra, a partir de uma legenda, onde é que estão concentradas as populações indígenas aqui no Brasil, tá certo? O Sudeste e o Nordeste também possuem algumas concentrações, porém bem pequenas, tem pequenos territórios ou pouca concentração de povos indígenas, devido que foi nesse território que a grande exploração aconteceu, a grande colonização aconteceu. Então, existe, porém pequena, tá certo? E hoje, finalizando essa nossa aula, nós falamos sobre como foi que aconteceu o afastamento dos indígenas dos portugueses, o que eles passaram, Esse povo que tanto contribuiu, que é o nosso povo, que tanto contribuiu para a história do nosso país. E eu deixo como finalização da nossa aula essa atividade que está na página 383, que é apenas duas questões relacionadas à nossa aula e ao nosso texto base. Finalizo a aula de hoje, agradeço a todos pela atenção. Ao final, aguardo o feedback
feedback de todos. E é isso, meus amores. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.